Olá, meus amigos, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Estudando no Mundo Maior. Boa noite, Ângela. Boa noite, Fê. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho, que está uma maravilha. Hoje, não, sempre, né, Fê? É verdade. E em virtude, de novo, em virtude de alguns compromissos, né, nós estamos deixando gravado, mas vamos fazer o possível para estarmos aqui no horário, comentando. Então, não deixem de fazer suas considerações, de fazer suas colocações, que eu e a Ângela vamos fazer o possível para estar aqui comentando alguma coisa, tá bom? Mas a gente não podia deixar passar, porque a gente tem um prazo, né, Ângela? A gente tem um compromisso. E aí, esse mês de junho, encerra o livro No Mundo Maior, para iniciar Libertação, que depois a gente vai falar sobre ele. E hoje, o capítulo, ainda seguindo, né, Ângela? Aquela diretriz, aquele foco central do nosso livro, que é falar sobre a casa mental, vai falar sobre os alienados mentais. Mas o que foi que aconteceu no capítulo passado mesmo, Ângela? Relatou sobre a preleção do instrutor Eusébio, né, que é o instrutor, né, dirigida a centenas de encarnados, né, desligados parcialmente pelos sonos, né? Esses irmãos são católicos romanos e protestantes das igrejas reformadas, né? Então, libertos pelo sono. Então, eles foram levados para que tivesse, mas que ele já tem essa condição do entendimento e tudo, para ter esse papo, essa conversa, para que eles também possam ajudar no trabalho, né, Fernanda? Porque eles já podem, já estão conscientes vamos dizer, dos ensinamentos do Cristo. Então, eles já fazem a diferença, eles podem ajudar. E aquele chamamento que a gente viu que Eusébio estava dando, que serve para todos nós, né? E André Luiz relata Sim. Que ele estava assim, nimbado de luz, né? E todo mundo chorando, assim, mas eles até acreditavam que ali, né, era até o próprio Jesus que estava ali, porque ele estava, isso é para nós. Isso é para nós, né? Para a gente não fomentar o sectarismo religioso. Sim. Isso em todos os níveis. A gente não pode ter esse receio, principalmente nós, que no Brasil vivemos uma questão cultural muito forte de termos diversas religiões, inclusive as religiões de matriz africana. Então, isso é cultural nosso. E a gente está falando isso porque a gente vê, isso é lei para ser trabalhado nas escolas. Para quem não sabe, existe uma lei de 2015, que torna, de 2008, que torna obrigatório o ensino da história para a arte e para a história, mas pode ser trabalhado por todas as áreas, o ensino das religiões de matriz africana e também de matriz dos povos originários. Tudo sobre isso é obrigatório nas escolas. E estou falando isso, Ângela, porque a gente vê ainda muitos pais ensinando a seus filhos que eles não devem participar disso, porque são coisas relacionadas ao demônio, e existe E aí, esse capítulo de semana passada, que é o capítulo 15, o capítulo 2 também, fala muito sobre isso, tá? Que a gente não deve impor o sectarismo religioso. Mas vamos começar esse capítulo, né, Ângela? Coisa boa a gente relacionar uma obra de 1947 com um tema atual hoje, quase 100 anos depois, 80 anos depois, e tão organizado. Você sabe... atual, né, Fernanda? E tão atual, né? É verdade, Ângela, é verdade. Então, a gente vai começar aqui com o capítulo 16, Alienados Mentais. Então, nós vamos continuar, e agora
com o capítulo 16, Alienados Mentais. E eu começo hoje, né, Ângela? Sim, eu comecei semana passada, hoje é você. Antes de visitarmos as cavernas de sofrimento, e aí André Luiz já dá um spoiler do capítulo da semana que vem, né, Ângela? Maravilhoso. Calderaro instou-me a fazer com ele rápida visita a grande instituto consagrado ao recolhimento de alienados mentais na esfera da crosta. Compreenderás, então, mais exatamente, explicou o generoso, dirigindo-se a mim com a delicadeza que lhe é peculiar, a tragédia dos homens desencarnados em pleno desequilíbrio das sensações. Excetuados os casos puramente orgânicos, o louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Temos neste domínio um gênero de suicídio habilmente dissimulado, a autoeliminação da harmonia mental pela inconformação da alma nos quadros de luta que a existência humana apresenta. Diante da dor, do obstáculo ou da morte, milhares de pessoas capitulam, entregando-se sem resistência à perturbação destruidora que lhes abre, por fim, as portas do túmulo. Nossa, que definição terrível para a loucura. Principalmente num tempo em que nós estamos, em que os homens tentam se libertar, tentam se livrar de todas as suas responsabilidades. Pelo menos é o que temos observado, Ângela. São alunos rebeldes que não querem aprender. Então, isso é uma característica desse tempo, porque é uma característica, meus amigos, dos tempos de transição, onde está sendo concedida uma última chance a inúmeros espíritos, não todos, mas inúmeros espíritos, de poderem fazer um trabalho que até então não conseguiram. Então, a gente vê muitos espíritos rebeldes a estar na luta. Diante da provação, diante da dor, diante do desafio que sabiam que iriam enfrentar, como disse o Calderaro, eles capitulam. E eu conheço inúmeros companheiros, inclusive espíritas, que não concordam com essa ponderação, que não concordam com essa fala, como se o livro fosse o ultrapassado. Mas nós sabemos que nada acontece no mundo sem a permissão de Deus. Onde, então, o motivo? Há o livre-arbítrio? Há. Alguém vem ao mundo para causar mal ao outro? Não, é óbvio. Porém, nós temos quadros inúmeros de esquizofrenia no mundo, que às vezes acontecem por situações que foram colocadas aqui ao longo dos capítulos. Uma desilusão amorosa, ou um problema de saúde grave, a eminente desencarnação. Há aquelas almas corajosas que pegam o seu desafio e o levam até o fim. E são conhecidos assim por terminarem nessa existência os seus principais objetivos. Que a gente tenha forças, né, Ângela? Para a gente também não capitular. Com certeza, Fernanda. Isso para mim embora, como você mesmo disse, muitos espíritas nem concordam, né, com essa, vamos dizer, Essa colocação. essa colocação, né, de André Luiz, assim, mas a gente vê hoje, na nossa atualidade, todo esse acontecimento, todos esses comportamentos, né? Aí que cada vez mais está tendo a procura da psicologia, né? Do psicólogo, do psiquiatra, são pessoas que, sabe, não estão aceitando seus desafios
e estão cada vez mais ficando alienados, entendeu? E com essa perturbação, e foge a responsabilidade também, entendeu? Muitos não querem se tratar, entendeu? E como fazer se não quer se tratar? E muitos sabem do problema, mas também deixa para lá, sabe das suas responsabilidades. E a gente sabe, como você disse, ninguém foi criado para, vamos dizer, para o mal. Todos nós fomos criados para o amor, nós somos essência divina, entendeu? Mas tem aquele problema, né? Os desafios, nem todos querem aceitar os desafios, né, das nossas lutas, do nosso cotidiano. É verdade, Ângela. Mas vamos seguir aí, que a gente vai ver alguns casos interessantes aqui, né, Ângela? Muito. E ele continua, né? A princípio, são meros descontentes e desesperados que passam despercebidos, mesmo aqueles que os acompanham de mais perto. Pouco a pouco, no entanto, transformam-se em doentes mentais de variadas gradações, de cura quase impossível. Portadores que são de problemas inextricáveis e ingratos. Imperceptíveis frutos da desobediência começam por arruinar o patrimônio fisiológico. Adorei essa frase, sabe? Assim, da desobediência, perceptíveis frutos da desobediência, né? Por arruinar o patrimônio fisiológico que lhe foi confiado na crosta da terra e acabam empobrecidos e infortunados. Aflitos e semimortos, são eles homens e mulheres que desde os círculos terrenos padecem encovados em precipícios infernais por se haverem rebelado aos desígnios divinos, preterindo-os na escola benéfica da luta aperfeiçoadora pelos caprichos insensatos. No primeiro pátio que topamos, compacta era a quantidade de mulheres desequilibradas que palestravam. Uma velha de cabelos nevados, mostrando a ferocidade no olhar, envergava o uniforme da casa, como quem arrastasse o vestido real, e dizia às duas companheiras apáticas: na minha qualidade de marquesa, não tolero a intromissão de médicos inconscientes. Creio estar presa por motivo secreto de família, que averiguarei na primeira oportunidade. Tenho poderosos inimigos na corte. Contudo, as minhas amizades são mais prestigiosas e fiéis. Quer ler o próximo, Ângela, que vai ainda falar alguma coisa Tá. dela? Compungia-me observar a promiscuidade entre as enfermas encarnadas e as entidades infelizes que ali se acotovelavam. Preso ainda ao meu antigo verso de curiosidade, tentei estacar a fim de ouvir a demente até o fim, mas o assistente deu-se pressa em considerar. Não nos detenhamos. Infelizmente, atravessamos vasta galeria de padecimento expiatório, onde nossos recursos socorristas não ofereceriam vantagens imediatas. Aqui, quase todos os alienados são criaturas que abdicaram a realidade, atendendo-se à circunstância do passado, sem mais razão de ser. Essa desventurada irmã já possuiu títulos de nobreza em existência anterior. Perpetrou clamorosas faltas, dando expansão às energias cegas do orgulho e da vaidade. Menina, isso assim, é muito triste, sabe? É doloroso ver essa situação. Essas pessoas, né, falharam no passado, né, se comprometeram naturalmente nessa próxima encarnação, ressarcir com as leis,
mas ainda a sua vaidade, o seu orgulho é tão grande ainda que elas ainda carregam dentro de si ainda o passado delituoso. Ela ali, naquela enfermaria, né, com aquela roupa da casa que tinha, ela arrastava aquilo ali como aquilo ali fosse um manto, sabe, de quando ela era uma princesa, uma rainha, uma duquesa, alguma coisa. Duquesa, né? Ela foi a duquesa. Pois é, mas então ela ali, ela carregava aquilo tudo e a arrogância, e você vê que ela diz ali que ela não pode, porque elas não aceitam ali aquelas convenções do médico ali, o que o médico está falando, porque ela se acha poderosa demais e ela tem amigos muito fluentes, né? Então, Fê, você vê, são irmãos que abdicaram, abriram mão, ou, vamos falar melhor, assim, é, elas não deram a menor importância para as leis divinas, entendeu? Elas simplesmente elas continuaram aqui. Quando, em outra encarnação, com o seu poder desmedido, né, elas fizeram da maneira que elas quiseram. E sai, entra pela porta do túmulo, se sentindo a mesma pessoa e volta, tem a oportunidade de voltar, continua na mesma rebeldia, sabe? Se rebelaram contra as leis divinas no passado e continuam se rebelando. Pois Então, é. isso é uma coisa muito triste, Fê. Calderaro ainda vai explicar, né, um pouquinho mais à frente, que ela, na verdade, teve uma existência que nasceu pobre, mas ela se rebelou contra a pobreza. Contra a pobreza, ela não aceita. Olha, gente. E você sabe o que é mais engraçado? A medicina diz, outro dia eu estava lendo, não vou saber citar, gente, tá? Não vou saber citar o artigo científico, não vou saber citar. Mas eu estava lendo uma vez que grande parte das pessoas esquizofrênicas, a esquizofrenia acontece exatamente na saída da adolescência, com 20, 22, 23 anos, quando é esquizofrenia mesmo, ela vem aí. E o que acontece aí nessa adolescência? Não é exatamente a consciência espiritual que vem de onde a gente está, do que veio fazer, a nossa encarnação, né, na nossa ligação espiritual, nossa ligação do perispírito com esse corpo físico, se consolida ali na adolescência. Então, você veja, passam-se poucos anos e o espírito não aceita aquilo. Permanece em negação, ele não quer aquela vida. Por isso que o Calderaro diz, ela vai para uma existência passada, onde ela falhou, onde ela era duquesa, e aquilo foi um desastre para ela se refugiar como se ela ainda fosse uma pessoa importante. Terrível, né? E quantos a gente você não vê... Sim, Fernanda, eu digo assim, e você vê que o André Luiz, ele quer prestar mais atenção, né? Ele quer ficar mais um pouco ali, mas o Calderaro disse para ele, não vai adiantar, entendeu? Isso é perfeito o que você está falando. Não vai adiantar. O trabalho deles é específico, não é para aquela área de atuação. Não é. Ele resolveu passar com ele, dar uma passada ali, para ele fazer uma breve observação e eles partirem para, né, o trabalho que eles vão fazer nas cavernas. Então, nada. E ele quer prestar mais atenção, e Calderaro vai e corta ele, né? Muito Até interessante. agora, todo o trabalho de Calderaro e de André Luiz é para que as pessoas não evoluam para um problema mental. Sim. É no trabalho de
evitar que esses irmãos, seja aquela médium que não é compreendida no seu grupo mediúnico, seja a irmã que foi vítima de psicose afetiva porque o rapaz que ela tinha planejado uma vida desiste dela, seja por causa do senhor que, embora tenha levado uma vida reta e feliz, lá ali com a esposa e os filhos, havia feito algo errado lá com o pai e com os irmãos, todos esses são algo quase que profilático. Antes de chegar no estágio de alienação mental, eles interferem, inclusive proporcionando a desencarnação do ser. O Egídio, né, que a gente viu, né, Fernanda? O Egídio que a gente viu que eles ajudavam, e assim que ele melhorava, ele voltava para a bebida. Eles botaram ele lá para ficar 3 meses, praticamente em coma, no hospital, para que pudesse, no momento do sono, levar e ele desintoxicar e ele acordar para a vida, né? Pois é. E aí a gente vê que é assim, ali é o quê? Já são alienados mentais no mundo espiritual. Sim. Então, ali eles não têm mais. Ali, eles estão todos desencarnados. Ali eles não têm mais como atuar. Eles estão atuando no plano físico para evitar que essas coisas aconteçam. Muito bom esse capítulo. Muito bom, Fê. E você vê também o seguinte, que além deles encarnados, a multidão de desencarnados que estavam ali em conexão com eles, né? Nós vamos ver isso. Aí aqui, ó, onde Calderaro vai explicar. Renascendo em aprendizado humilde para o reajustamento imprescindível, alarmou-se ante as primeiras provações mais rudes da correção benfeitora. Reagiu contra os resultados da própria sementeira, entregou o invólucro físico ao curso de ocorrências nefastas e, por fim, situou-se mentalmente em zonas mais baixas da personalidade, passando a residir em pensamento no pretérito de mentiras brilhantes. Agarrou-se desesperada às recordações da Marquesa Vaidosa, de salões que já desapareceram e perambula nos vales da demência em lastimáveis condições. Triste, né? Aí, André Luiz vai andando, né, Ângela, e vai encontrar, né, outra mulher falando assim, Deus me livre de todos, gritava, não voltarei, nunca, nunca. E aí, vai aproximar-se um cordato, uma enfermeira, e pedir para ela, senhora, mas calma, é seu marido que vem à visita, vamos ao guarda-roupa, não se sente feliz? Jamais, bradava a demente, com espantoso semblante de angústia. Não quero vê-lo, odeio, odeio com tudo que lhe pertence. Repetindo expressões de desprezo, inteiriçou-se, caindo em lamentável crise de nervos, pelo que, auxiliar da enfermagem, houve que requisitar socorro urgente. Desejei reter-me, olha André Luiz de novo, a fim de estudar a situação, mas o assistente impediu-me, esclarecendo. Não percas tempo. Não remediarias o mal. Nossa passagem aqui é rápida. Pois é. Por quê? Porque não tem como ele mudar essa situação mais. Então, a gente não sabe como é que é medicina espiritual, mas eu acho que esse capítulo vai dar vai fazer um chamamento para a gente muito forte. A gente fala muito nas impressões do perispírito sobre o corpo físico. E a gente sempre diz que são essas impressões resquícios de uma outra vida. Porque nós lesamos o perispírito. Então, veja, aquilo é uma lesão que aconteceu do concreto para o abstrato, do concreto do corpo físico mais denso, mais materializado, para o concreto mais fluídico do nosso perispírito. Ali já há o lesionamento. Então, provavelmente, né, Ângela,
exige um outro tipo de cuidado, um outro tipo de trabalho específico. E não é à toa que existem esses locais, inclusive alguns citados por Manuel Filomeno de Miranda, para receber esses irmãos dementados. Sim. Ai, triste. E outra coisa que eu vejo assim, muito importante ali, né, que o calderário está sempre pronto para ajudar e para instruir André Luiz. Porque André Luiz, como médico que foi aqui na Terra, antes deles visitarem outro local onde eles irão prestar o socorro, ele quis trazê-lo aqui, porque antes de ver os alienados desencarnados, que ele veja os encarnados primeiro. Dentro da minha percepção, do meu entendimento, eu vi isso também. Então, vamos lá, vamos continuar a ver o que esse capítulo traz. Então, ele continua. Não asseguramos que todos os casos do hospício se relacionem exclusivamente com esse fator. Muita gente atravessa este pavoroso túnel premida por exigências da prova retificadora. É, no entanto, forçoso reconhecer que a maioria encetou o punitivo drama em si mesmo. São irmãos nossos, revoltados, ante os desígnios superiores que o conduziram a recapitular ensinamentos difíceis, qual os se aproximarem de velhos inimigos por intermédio de laços consanguíneos ou de enfrentarem obstáculos aparentemente insuperáveis. Para que se efetue a jornada iluminativa do espírito, é indispensável deslocar a mente, resolver as ideias, renovar as concepções e modificar invariavelmente para o bem maior no mundo íntimo de ser, tal qual procedemos com o solo na revivificação da lavoura produtiva ou com qualquer instituto humano em reestruturação para o progresso geral. Negando-se, porém, a alma a receber o auxílio divino através dos processos de transformação incessantes que lhes são oferecidos em seu benefício próprio, pelas diferentes situações de que os dias se compõem no aprendizado carnal, recolhe-se à margem da estrada, criando paisagens perturbadoras com desejos injustificáveis. Então, é muito interessante. Ele chama atenção ali para que ele observe que nem todo, vamos dizer, local de tratamento como esse, vamos generalizar e botar tudo na mesma coisa, né, Fernanda? Ele faz essa observação, né? Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente coloca tudo no mesmo saco, né? E acha Sim. que é tudo igual, e não é. E a gente vê assim, ali no primeiro, dá para você colocar aí esse Ah, sim. que eu li o No primeiro primeiro. slide você leu? É. Olha o que ele diz aqui. Muita gente atravessa esse pavoroso túnel imprimido por exigência da prova retificadora. No entanto, é forçoso reconhecer que a maioria encetou positivo do drama em si mesmo. Eu acho, assim, que é isso mesmo. Muitos não aceitam, né? Atravessam esse pavoroso túnel, mas está assim, diante das dificuldades, né? Fazendo exigências da prova retificadora, né? Porque para você se iluminar, para você mudar de situação, você também tem que mudar de pensamentos, de sentimentos. Você tem que fazer a inversão da coisa. Sim. Trocar o pensamento ruim pelo pensamento positivo, o pensamento de revolta pelo pensamento de
a aceitação, mas não é aquela aceitação passiva. Ah, Deus quer assim, então assim seja. Não, eu vou fazer a minha parte, mas eu preciso entender que se eu estou passando por isso, é porque algo eu fiz. Se não foi nessa, foi em outra. Então, vamos pedir força. Se a pessoa não é religiosa, então busca ajuda do profissional. Mas para que as coisas se restaurem dentro da gente, a gente tem que fazer mudanças. Mudar é difícil. Então, muitas das vezes, a gente continua naquele mesmo comodismo, entendeu? Porque é mais fácil, é mais É, interessante, porque a mudança é difícil, entendeu? Então, fazer mudança é difícil. Então, vamos ficar aqui mesmo. Ai, Deus quer assim, então que seja assim. Não, a gente tem que fazer por onde, mudar o pensamento, porque a gente se situa em castelo com um andar mais elevado, né, Fernanda? Que a gente vem trabalhando isso, para que você não desça desse castelo e vá, né, lá por debaixo, do andar de baixo. para a Para base que a da gente. personalidade, como ele falou, né? Sim, Mais do que sim, para a base instintiva, para a base da personalidade. sim. Então, eu acho que é por aí, Fernanda. É isso aí, Quer Ângela. comentar alguma coisa? Não, vou ler esse slide, vamos ver o que ele traz Uhum. mais de informação. Sim. Ó, ele continua. Quase podemos afirmar que 90 em 100 dos casos de loucura, excetuados aqueles que se originam da incursão microbiana sobre a matéria cinzenta, a gente já falou, Luiz já falou sobre isso em capítulo passado, começam nas consequências das faltas graves que praticamos, com a impaciência ou com a tristeza. Isto é, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis deflexões ao caminho daqueles que as acolhem e alimentam. Instaladas essas forças desequilibrantes no campo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Esta, por vezes, perdura não só numa existência, mas em várias delas, até que o interessado se disponha com fidelidade a valer-se das bênçãos divinas que o aljofram, que palavrinha difícil, para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação que lhes são inerentes à individualidade em abençoado serviço evolutivo. E por que eu resolvi ler esse primeiro slide antes de comentar? Porque a gente está falando ali de uma senhora que não quer ver o marido. Porque dá a entender que ela não quer nada dele. Algo muito ruim ele causou nela. Que ela foi para a tristeza, como aqui diz no slide, ou que foi, qual foram os dois sentimentos que ele coloca? A impaciência ou a tristeza. Provavelmente aqui é tristeza. Olha, vamos lembrar da psicose afetiva, que eles não deixam aquela companheira entrar. Então, o que acontece? O que a gente ouve dizer no meio espírita que acontece quando a gente quando a gente casa com alguém? Que a maioria dos casamentos não são por amor, são por compromisso. Então, é claro que você vem para essa vida com a possibilidade de ter sucesso. Porque como o sucesso ele é decorrente do teu livre-arbítrio, ela é uma possibilidade. E é por isso que ocorrem as coisas ruins que ocorrem. Porque na vida física, esquecidos os compromissos assumidos no mundo espiritual, ficando o ser somente com as suas determinações íntimas, ele pode escolher de novo errar e fracassar. Ele pode escolher novamente e capitular. Então, imagino que essa senhora seja uma dessas pessoas que sofreu muito, optou pela tristeza e não pela luta, pela resistência de si mesma, não de mudar ninguém, mas de si mesma, e agora quer evitar isso. Porque qual é o nosso objetivo, né, Ângela? Não é aprender a amar o outro. Então, quando ela faz isso,
ela quer afastar esse outro da vida dela. O que faz a gente pensar em muita coisa, né, Ângela? Que a gente pode afastar muita gente da nossa vida física. Que a gente tem esse livre-arbítrio, mas no mundo espiritual, os compromissos que tivermos feitos nessa vida física e não tivermos resolvido, que nós vamos perdurar. Dependendo da forma com que a gente agiu diante daquilo, pode acabar numa situação muito ruim ou numa situação não muito boa. Pode ser nos dado oportunidades diferentes, ou pode ser que nós sejamos constrangidos a, num futuro, voltar na mesma situação. Então, não é um castigo, mas é algo que precisa se consolidar porque ainda não foi consolidado. Porque você ainda não aprendeu a amar o outro, a amar da forma assim, ele não acompanha o meu passo. Ele insiste em ser cruel, ele insiste em não ser fiel a mim, ele insiste na existência, esquecer do seu compromisso assumido. Estou falando de coisas bem grandes, bem amplas, né, Ângela? Então, se você conseguir passar a sua vida, e não precisa ser junto dessa pessoa, né? Principalmente se ela for uma pessoa violenta, mas entendendo que você fez a sua parte, fazendo a sua parte, mas deixando aquela pessoa compreender que quem não cumpriu foi ela, a sua experiência no na continuação da vida, né? Quando a gente desencarna, é outra. Ali a irmã se nega a enfrentar o seu problema. E isso sim, meus amigos, é prejudicial para a nossa saúde mental. Quer comentar alguma coisa, Ângela, enquanto eu coloco aqui o próximo slide? Tá perfeito, Fernanda. Isso me fez lembrar, né, de mim, que nasci no interiorzão lá do Espírito Santo, né, numa cidadezinha bem pequena e pobre. E aí eu dizia para mim mesma, não vou ficar aqui, eu não vou ficar aqui, eu vou embora daqui. Esse era o meu pensamento desde garota. E dizer, não vou me casar aqui, não posso, eu preciso ir embora daqui. E isso foi o que aconteceu. Mais tarde eu saí de lá e, graças a Deus, cumpri minha etapa lá, saí de lá e vim para cá para conhecer a doutrina espírita. Eu sou a única espírita da família. Sim. Entendeu? Então, eu aceitei a minha condição de nascer lá, mas tinha dentro de mim assim, eu não posso ficar aqui, eu não posso ficar aqui, entendeu? Não é aqui que eu vou crescer enquanto ser humano, é isso. Não é aqui, entendeu? Cada um de nós tem o seu desafio. E aí ele continua dizendo assim, nesse ponto dos esclarecimentos, penetrávamos extensa varanda no departamento masculino e logo se nos deparou um homem que de certo se enquadrava entre os esquizofrênicos absolutos. Rodeavam-no algumas entidades de sombrio aspecto. Semelhava-se o doente a perfeito autômato sob o guante de tais companheiros. Exibia gestos maquinais e, ao guarda que se aproximava cauteloso, explicou em tom muito sério: venha, seu João, não tenha receio. Ontem eu era o leão, mas hoje, sabe o senhor que eu sou? Ante o enfermeiro hesitante, concluiu: hoje sou a bananeira. Olha só, gente. Continua aí, Ângela. O desditoso era arrematado, fantoche, nas mãos dos algozes, tipicamente perversos. Calderário, porém, não me permitiu interromper a marcha. O processo de desequilíbrio está consumado, informou, e não encontrarias possibilidade de recompor-lhe em serviço rápido. As energias mentais centralizadas na região inferior. Informou, e não encontrarias possibilidade de recompor-lhe em serviço rápido. As energias mentais centralizadas na região inferior. O infeliz
vem sendo objeto de práticas hipnóticas de implacáveis perseguidores. Acha-se exposto a emissões contínuas de forças que o deprimem e enlouquecem. Céus, exclamei aparvalhado, como socorrê-lo? Misericórdia. Trata-se de um homem, acrescentou o orientador, que em encarnações anteriores abusou do magnetismo pessoal. Como? As ciências magnéticas são de ontem, que a gente sabe que não é de agora, né? O magnetismo. Não, era de pouco tempo que ele disse, né? É de pouco tempo, são de ontem. Ele desencarnou e mal se falava ainda em ciência magnética. Ah, tá, peraí. Como? Como as ciências magnéticas são de ontem, tá? Calderaro estampou no olhar a condescendência que lhe é característica e retorquiu. Acreditas que teria sido iniciado com Mesmer? E sorridente ajuntou. Se considerarmos o sentido literal do texto, o abuso de magnetismo pessoal teria começado com Eva no paraíso. Muito interessante, né? Pois é, e ele, você vê, Fernanda, que ele, quantos hipnotizadores, né, obsessores ali que são fantásticos e hipnotizadores, né, que estão ali com ele, me fez lembrar o livro Libertação. Estão ali, já não é ele mais que age por ele, mas como a gente sabe que em cada efeito tem uma causa, olha aí o que está o Calderaro explicando aí dele, né? Pois Porque em outra passada, né, ele abusou do magnetismo dele. pessoal dele. Então, né, pessoal dele. Eu queria Então, só fazer um comentário, Ângela, para o pessoal aqui não achar que Calderaro está dizendo que Eva existiu. É uma brincadeira. uma O que ele quer brincadeira. dizer é que desde o início dos tempos, Sim. tá? Porque a gente sabe que algumas pessoas ainda pegam as mensagens espíritas ao pé da letra. Não é. Ele está querendo dizer uma brincadeira. Agora, a gente pode citar grandes magnetizadores que fizeram o mal. Por exemplo, aquela filha que pediu a cabeça de João Batista. Ela hipnotizou. Esqueci o nome agora, não é Herodes. Herodes? Não, foi a Salomé. A Salomé hipnotizou ele com com o seu. João Batista estava preso, com o seu magnetismo pessoal, e pede o quê? A cabeça. A cabeça de João Isso Batista. é magnetismo, gente. A influência que algumas pessoas têm sobre as outras. Isso é magnetismo. Pessoas que arrastam multidões, falando. Isso é magnetismo. Arrastam para onde? Arrastam para a ruína? Arrastam para a alegria? Também a gente vê isso entre poucos, entre grupos pequenos. Pessoas que, com seu magnetismo, arrastam. Arrastam para onde? Então, há pessoas que são conscientes do seu magnetismo e arrastam as pessoas para um lugar que lhes favoreça. Tem então, outros que já usam o seu magnetismo, né, Fernanda, para fazer o bem, como no trabalho do passe, né? Então, a gente começa a lembrar, né, do magnetismo de Jesus, né? Do olhar de Jesus que trazia aquele magnetismo, aquela coisa maravilhosa. Então, grandes magnetizadores aí, né, para o bem que utilizaram do magnetismo. Então, ele está só fazendo ali uma coisa, quando falou de Adão e Eva, você bem lembrado. Pois eu procurei aqui rapidinho, e está lá no Evangelho de Marcos, né? No capítulo 6, versículos 14 a 29. É narrado que Salomé, filha de Herodíades,
dançou para Herodes, e o rei ficou deslumbrado com ela e disse que daria tudo o que ela lhe pedisse, e aí ela pede a cabeça de João Batista. Magnetismo. O magnetismo que ele fala não surge com Mesmer. Ele já existia, já sabia, já haviam pessoas que sabiam utilizá-lo. Mesmer o estudou, mas não criou o magnetismo. Sim. Vamos lá, Ângela, voltando Bora. aqui. Aqui, ó. Em pretérito não muito remoto, nosso imprevidente amigo se excedeu em seu potencial de fascínio, ó, fascínio, desviando-o para aventuras menos dignas. Várias mulheres que lhe sofreram a ação corrosiva assestaram contra ele incessantes explosões de ódio doentio e corruptor. Extravasamento que o pobre companheiro merecia, em consequência da atividade condenável a que se dedicou por muitos anos. Ele era um Dom Juan, gente, um conquistador. Passava a lábia na mulherada. Minado pela reação persistente, mingou-lhe o cabedal de resistência. Converteu-se destarte em joguete das forças destrutivas, às quais, a bem dizer, voluntariamente se unira ao abraçar entusiasta a declarada prática do mal. Gente, tem sempre alguém no mundo espiritual para fazer conluio com a gente. Tem sempre alguém para chegar junto, seja no que for. Se for para coisas do bem, para coisas do bem se unirão conosco. Que nem eu e Ângela. A gente se comprometeu a fazer o estudo de André Luiz. Então, a gente ora sempre para o doutor André Luiz poder, se não pessoalmente, porque a gente imagina que ele seja muito atarefado, não sei nem se o doutor André Luiz está encarnado, mas a gente solicita que venham irmãos, amigos, ligados às suas obras, que possam nos auxiliar, para que nós sejamos fidedignas à sua mensagem. E aí, esse é um bom consórcio. Agora, aquilo que você faz no secreto, aquilo que você faz escondido, achando que ninguém está vendo, tem forças espirituais se associando a você. Se for o bem, é o bem. Se for o mal, é o mal. E não adianta, né, Ângela? Mais cedo ou mais tarde, aquilo é revelado. Vou ler aqui meu último slide. Observando minha admiração ante a experiência hipnótica que os frios verdugos levavam a efeito, o assistente considerou: não te impressiones. A morte física não modifica de súbito as inteligências votadas ao mal. Nem o duelo da luz com a sombra se adstringe aos estreitos círculos carnais. O tempo, elucidou o orientador indicando-os, acaba sempre por denunciar a nossa posição verdadeira. Quando a criatura não haja feito da existência o sacerdócio de trabalho construtivo que nos cumpre na Terra, os fenômenos senis do corpo são mais tristes para a alma, pois neste caso o indivíduo já não domina as conveniências forjadas pelo imediatismo humano, patenteando-se-lhes a fixação da mente nos impulsos inferiores. Então, meus amigos, ó, o chamamento aqui do Calderaro, né, Ângela? Vamos nos voltar aos trabalhos que nos elevem, as coisas que realmente nos rendem alguma coisa de reconhecimento no mundo espiritual. Você não precisa divulgar sobre a doutrina espírita através de, como eu e a Ângela fazemos aqui, mas você pode divulgar através dos seus atos, das suas posturas, das suas posições. E isso é importante, né, Ângela? Com certeza, Fernanda, porque cedo ou tarde a conta chega, não tenha dúvida. Ela vai ser uma conta positiva ou uma conta negativa, mas não é porque Deus te premiou com isso, é porque é a lei de causa e efeito. Então, dessa ninguém foge, da sua própria consciência, entendeu?
Então, é como Fernanda disse, a gente está aqui nesse trabalho que a gente ama tanto, que a gente faz com tanta satisfação, com tanto carinho, e a equipe espiritual sabe disso, né? Então, a gente dá o melhor da gente, nós não somos professores de espiritismo, né? Não temos essa pretensão, estamos aprendendo juntas, mas já fazemos com tanto carinho isso, porque já vemos que há necessidade, porque isso é um chamamento, primeiramente, para nós que fazemos esse estudo, que já estamos dizendo, isso aqui já não me serve mais, isso aqui já não coaduna mais com o que eu aprendo, né, Fernanda? Então, a gente está nessa vibe. É isso. Vamos para os nossos 2 últimos slides, que a Ângela vai ler e comentar. Então, continua. Milhões de irmãos nossos permanecem séculos afora na fase infantil do entendimento, por não se animarem ao esforço de melhoria própria, enquanto recebe a transitória cooperação de saúde física relativa das convenções terrenas, das possibilidades financeiras e das variadas impressões passageiras que a existência na crosta planetária oferece aos que passam pela carne, esteiam-se nos títulos de cidadãos que a sociedade lhe confere. Logo, porém, que visitados pelo morbo, pela escassez de recursos ou pela decrepitude, revelam a infância espiritual em que jazem. Voltam a ser crianças, não obstante a idade provecta manifestada pelos veículos de ossos, por se haverem excessivamente demorado nos sítios superficiais da vida. Estudamos aqui, André, a messe das sementeiras, assim do presente como do passado. Ponderamos não só a aprendizagem de uma existência efêmera, mas também a romagem da alma nos caminhos infinitos da vida imperecível, que segue sempre, vencendo as imposições e as injunções da forma, purificando-se e santificando-se cada dia. Verificarás conosco afligente quadro de padecimentos espirituais e é provável que aprendas num hospício humano algo dos desequilíbrios que afetam a mente desviada das leis universais. Em verdade, na alienação mental, começa a descida da alma às zonas inferiores da morte. E ponderando a lição da manhã, seguiu o orientador que, silente, abandonava o campo de observação a fim de mais tarde nos avistarmos com os benfeitores que visitariam as cavernas em missão de amor e de paz. Que coisa linda, né? Então ele mostra ali, né? Enquanto eles estão dentro daquele patamar de, vamos dizer, de necessidades assim já abastecida, vamos dizer, financeiramente, tenho tudo, então está tudo bem. E eles ficam estagnados naquilo ali. Quando a dor chega, entendeu? Aí isso me fez lembrar muitas pessoas que às vezes vão buscar nos centros espíritas recursos ou assim algo que possa melhorar a sua situação, que estão passando por determinadas crises, né, para que possa serenar. Então, eles vão lá buscando milagres, praticamente, mas não querem a reforma, não querem a mudança. Verdade, Estão Ângela. dentro daquilo e estão conformados com aquilo. Então, esses irmãos, quando eles se veem em dificuldades, eles viram crianças, parece que volta à infantilidade, mas não é a infantilidade, vamos dizer, de uma criança, da inocência, mas ainda com aquela, sabe, eu preciso disso, eu não aceito isso, ainda renitentes dentro das suas situações. Então, André vai comparar ali situações, não só do plano físico,
também como do plano espiritual. Agora, com esse convite, né, que foi feito a ele, que ele vai fazer essa visita agora às cavernas, que vai ser o nosso capítulo de semana que vem, né, ô Fernanda, que é no limiar, né, das cavernas, né? Eu acho que é isso, né? É isso aí, no limiar Limiar das das cavernas. cavernas, E que é um aí, capítulo assim maravilhoso, que a gente vai ter assim um choque, que a gente vai ver uma coisa muito importante que André vai encontrar lá, né, Fernanda? Mas não vamos dizer nada, não. não vamos dizer nada, não. Nós vamos ficar aqui e a gente vai ver o que vai acontecer. Porque Deus abre caminhos onde o homem não tem estrada. Ou melhor, abre estradas onde o homem não tem caminhos. Então, E é Fernando, isso. eu vejo, Fernando, que André Luiz aí, mas Calderaro, André Luiz nesse livro, assim, como em todas as obras dele, né, com esses instrutores espirituais, eles estão nos dando a oportunidade também da mudança, nos mostrando que a gente não precisa passar por isso, nos Para a gente ficar dando um atento, né, chacoalhão para Ângela? a gente ficar atentos, entendeu? Olha, esse Sabe, é livro um está sendo uma convite. delícia. Está sendo uma surpresa maravilhosa, porque acho que só agora eu estou entendendo esse livro. Estou começando a entender esse livro, vamos dizer assim, porque eu não tinha noção de como esse livro era importante para a gente compreender a questão da alienação mental. Ele fala aí desses processos em que as pessoas, quando vão para a senilidade, que elas voltam a ser crianças, o porquê que isso acontece. Olha só, gente. Verdade. E é isso, meus amigos. Terminamos mais um capítulo. E como a Angela falou, esse capítulo de semana que vem promete. Agradecemos a presença de todos os amigos. Espero que vocês tenham comentado bastante, né, Angela? A Teremos gente vai comentários. ficar aqui olhando, eu vou ficar nos comentários também, que vai dar tempo de eu ficar nos comentários. Então, ó, Ângela, querida, bom final de semana. Para você também, bom final para todos. E convidamos também. Meus amigos, vocês devem ter visto aí um tempinho que ficou sem, porque a minha internet está baixa. Então, ó, Ó, beijo, beijinho bom antes final que de ela semana. suma de vez. Tchauzinho.